mas a pergunta dele é objetiva, dizendo o que é ter o corpo glorificado. Essa é uma expressão que, de fato, não aparece com esses termos, ter o corpo glorificado. É uma conjunção de declarações, especialmente abundantes nas cartas do apóstolo Paulo, é que nos levam a essa consciência. E o mais é a dedução dos fenômenos relacionados à ressurreição de Jesus e às características do seu corpo ressuscitado, que entra, atravessa paredes, sai da mesma maneira, atravessando a matéria visível, ao mesmo tempo come alimentos, bebe vinho, conversa, é tangível, é palpável, é sensível, é tátil, é real. Como ele próprio diz, não é um fantasma, não é um espírito, não é um ectoplasma, é uma materialização que caminha nos caminhos, que entra nas casas, que come alimentos com eles, que é apalpado, verificado, sentido. Isso os evangelhos narram acerca de Jesus depois da ressurreição dele. E uma quantidade enorme de outras coisas. É desse conjunto de fatos e de fenômenos pós-ressurreição de Jesus que veio a ideia do corpo glorificado. E aí quem fala mais do que ninguém a respeito disso é o apóstolo Paulo, quando ele diz que nós vamos ser transformados, que seremos semelhantes ao Senhor. João diz que assim será porque haveremos de vê-lo como ele é. Paulo usa a palavra absorvido, diz que seremos absorvidos pela glória do Cristo eterno, que nos tornaremos herdeiros de tudo que ele é e de tudo que significa a consciência de Cristo. Será absolutamente compartilhada conosco, uma consciência transversica e multiversica e multidimensional que assambarca a consciência de tudo na velocidade do pensamento, ao mesmo tempo não está limitada por viagens espaço-temporais. Você não tem que sair daqui, esperar e viajar na velocidade da luz. A velocidade da luz passa a ser apenas um fenômeno corriqueiro, básico e lento do espaço-tempo. Mas para essa dimensão na qual nós entraremos e para a qual nós, eu, você, estamos sendo chamados como nossa vocação, a gente vai herdar um corpo completamente semelhante ao corpo de Cristo na ressurreição. É um corpo ultra circunstancial, trans-espaço-temporal, não está limitado a qualquer perspectiva de condicionamento tridimensional ou espaço-temporal. Ele pode penetrar todas as camadas do universo. Supondo, por exemplo, que a teoria das cordas seja fato, você atravessaria e entraria em todas as camadas possíveis da teoria das cordas, passando membranas com naturalidade, assim como Jesus entrava nas casas e nas salas e nos lugares, ou chegava no caminho, ou se assentava com quem já estava sentado, com a naturalidade de esforço nenhum. É simplesmente a intenção que te move, é o desejo. E isso vai acontecer comigo. E vai acontecer com tantos quantos creem. Para quem crê, e aí deixa eu só me usar de exemplo, porque é só o exemplo que eu tenho para dar, sou eu não posso usar você de exemplo, mas eu sei, sem a menor sombra de dúvida, que quando eu partir desse mundo, minha mulher, meus filhos, meus netos vão ver meu corpo ali. Mas é só uma carcaça,
é só um casket, é só um casulo, só isso, que foi usado durante os anos em que eu estiver vivendo no corpo, na carne e no sangue, aqui na presente ordem de existência. Mas eu sou mais do que isso, muito mais do que isso, assim como uma borboleta é mais do que a lagarta e é mais do que o casulo. Eu sou mais do que esse ente rastejante, esse ente alagartado que eu sou, e sou mais do que o casulo dos meus estribuchamentos metamorfósicos. Eu sou mais do que a própria borboleta encantadora que voa, porque é uma borboleta que não morre, que é eterna, que é inatingível, que é inatravessável, que é inabalável, que carrega a glória e a estabilidade de Cristo Jesus e é herdeiro de tudo quanto constitui a glória do Cristo ressuscitado e eterno. É para aí que eu estou indo, e você, se crê, também. Aí você diz, e quem nunca ouviu essa palavra? Quem nunca ouviu essa palavra, mas viveu para cuidar da vida, para tratar da vida, para alimentar a vida, para levantar os viventes, para ter compaixão dos mais fracos, para amar os necessitados e para estabelecer e dar o fruto de toda bondade, alegria, justiça, verdade nas práticas relacionais, conjugais, familiares, sociais, comunais, as mais variadas, em todos os âmbitos do encontro humano planetário. Quem vive isso, pratica isso mesmo que nunca tenha ouvido o Evangelho, que tenha sido criado no mundo onde o nome Jesus nunca chegou, mas se você pratica essas realidades, que são as que caracterizam a vivência do Evangelho, você, que nesse caso não é você que está me ouvindo, porque já está me ouvindo, mas aquele que nunca tenha ouvido, herdará todavia as mesmas coisas, porque praticou, é pela prática do Evangelho que nós somos catapultados para a vida em Cristo. Não é por nenhuma doutrinaçãozinha que se segue ou por qualquer rito de elementos sagrados ou sacramentais, que é outro termo para definir o sagrado religioso. Não. O que caracteriza, para quem ouviu, o fato de que o ouvir não se perdeu é a fé que se faz acompanhar da prática do Evangelho no dia a dia. O Evangelho é sobre o que viver, não é sobre o que doutrinar e o que repetir como doutrinação. Isso é coisa de religioso, fariseu, hipócrita e mentiroso, que acha que porque aprendeu uma certa confissão, está tudo resolvido e ficará de fora, batendo. Abre-nos a porta e Jesus diz, e eu não vou abrir, porque eu não conheço esse pessoal. Agora, quem vive da prática e do brotar do fruto de Deus na vida, esse conhece a Deus e dá o testemunho de que conhece a Deus pelo fruto que carrega e que entrega, como diz o apóstolo João, aquele que ama é de Deus, conhece a Deus, é filho de Deus e será absorvido eternamente por Deus, porque Deus é amor. É tão fácil entender, mas a religião complicou tanto e deu tanta ênfase na doutrinação, na catequese, no batismo, na aguinha, no modo se é mais água ou menos água, na ceia, na hóstia, no dízimo, na frequência ao clube dos salvos, à congregação dos santificados, eleitos e sobremodo superiores aos demais homens, que criou uma casta de seres humanos malignos, endemoninhados de empáfia diabólica, de soberba maligna. Agora, infelizmente, os que poderiam saber e viver a alegria desse saber, muitas vezes não ficam sabendo, mas pela misericórdia de Deus, espontaneamente praticam aquilo que os que ouvem o Evangelho não praticam, muitas vezes, infelizmente,
hoje em dia, na maioria dos casos, não praticam. Enquanto as pessoas que eu, particularmente, mais me tenho por impressionado são aquelas que eu encontro toda hora pelo mundo, ou nos livros de história, ou nas biografias, de gente que nunca teve acesso ao conhecimento que você tem, e não faz nada com ele. E fica só batendo no peito e arrotando as suas ortodoxias puritanas, enquanto vive indiferente à existência do próximo. Você pode cortar para cá, ó, para essa aqui, ó. Essa que está presa aí dentro? Deixa eu ver se está preso aí no dedinho do meu neto. Bom, se estiver preso, eu volto para ali. Mas o fato é que é um desperdício você saber de tudo isso e não viver, não praticar nada. E a grande ironia da história é essa, é que aqueles que frequentemente nunca souberam nada, viveram e praticaram e deram fruto de tudo que você deveria ter dado, por ter sabido tudo que soube e nunca ter praticado o Evangelho. A tragédia e a tristeza é essa. Eu espero que você tenha ouvido com carinho essa nossa mensagem aqui, graças a Deus voltou para cá a funcionar. E você está vendo certamente um Pix passando aqui. Um deles é Caio e Adriana. Esse que é Caio e Adriana é pessoal. Amigos pediram e eu coloquei aqui para quem gosta de nos ajudar. E tem ajudado bastante vocês. Muitas vezes tem nos salvado o dia. E, por outro lado, você também está vendo um Pix que é um CNPJ, está vendo esse CNPJ? Esse é o do meu ministério. E em relação a esse, eu peço, insto, no sentido de que você contribua com o que lhe vier espontânea e sincera e alegremente ao coração. Faça isso porque sem a sua ajuda, nesses 54 anos pregando o Evangelho, eu não teria chegado até aqui sozinho. Eu só cheguei até aqui porque milhares de pessoas no curso de mais de meio século se associaram a mim e me ajudaram a divulgar esse Evangelho da graça de Deus em todo o mundo, em todo esse país, e continuam me ajudando hoje, quando eu já não sou um jovem, sou um velho, feliz e alegre, com o privilégio de continuar cheio da palavra do Evangelho de Jesus. Também quero que você preste atenção no caiofabio.com.br/cursos. caiofabio.com.br/cursos. Dê uma entrada aí tem todos os meus cursos para você. E eu tenho dado sempre ênfase fazendo reconexões, que está bem ali, ó. Meu Deus, aí é um curso de 12 minutos cada aula, 200 aulas de 12 minutos, onde eu falo de tudo. Inclusive, gente que me pergunta qual a relação do Evangelho com a mecânica quântica. Eu fiquei umas 20 aulas só falando da mecânica quântica como parábolas, como metáforas, que ilustram o que o Evangelho diz. O Evangelho está para além disso. E a fenomenologia do Evangelho está para além da mecânica quântica, que ainda é uma fenomenologia física, mensurável. O Evangelho lida com coisas imensuráveis, mas servem de exemplo, assim como a semente de mostarda, assim como as coisas que Jesus usou da natureza para ilustrar o que ele queria dizer espiritualmente. A mecânica quântica também serve de boa ilustração. Aliás, uma das melhores. Mas tem aí o Jesus, a chave hermenêutica. Não fiquem me perguntando aqui sobre Jesus, a chave hermenêutica. Peguem e façam um curso. Façam um curso, porque é cansativo. Você faz um curso com mais de 80 ou 90 aulas de 1 hora, 45 minutos cada uma, explicando com calma. Aí vem a pessoa que quer que você explique tudo em alguns minutos para ela, porque ela tem preguiça de fazer o curso, de aprender, ou de me ouvir, por exemplo. Quem pegar o meu curso, O Poder dos Salmos, ele é todo feito a partir de uma leitura prática de Jesus como chave hermenêutica dos Salmos. Ou você que queira, pegue o Evangelho de Mateus. Eu fiquei 3 anos aqui no YouTube expondo todo dia.
tendo Jesus como chave hermenêutica para entender o Evangelho de Jesus. A partir da encarnação, eu entendo até as palavras ditas por Jesus são explicadas pela encarnação, porque ele não era um hipócrita nem um esquizofrênico. Então, eu entendo o que ele disse a partir do que ele viveu, encarnou e gestuou. Está tudo aí. E também tem outros vários cursos. Eu tenho dado ênfase também ao futuro pré-diluviano por causa dos nossos dias, a quantidade enorme de aparições estranhas nos céus, de descobertas arqueológicas chocantes, a civilização humana está ficando cada vez mais antiga. Antigamente ela era uma civilizaçãozinha que tinha coisas de 6.000 anos para cá, especialmente para os leitores da Bíblia. O mundo foi criado há 7.000 anos atrás, de acordo com a cronologia do Gênesis. Mas, meu Deus, não dá para perceber que a Bíblia é extremamente limitada nisso, que a intenção dela era contar, chegar logo, passar pelos fatos primordiais que antecederam a vida de Abraão e chegar logo em Abraão, porque o resto da Bíblia toda ela abraâmica, semítica. Não tem nada a ver com a grandeza da história humana, da civilização humana, que é infinitamente mais antiga, mais complexa. Então, a Bíblia não é um bom livro para você entender a fenomenologia arqueológica, antropológica, da idade, da civilização humana, das criaturas da Terra. Não há uma alusão bíblica explícita, nem aos dinossauros. Então, pelo amor de Deus, cada coisa em cada lugar adequado. A Bíblia é ótima, é maravilhosa, e está carregada de palavras de Deus aqui. Mas a palavra de Deus é muito maior do que a Bíblia consegue encerrar. Então, façam o meu curso aí também, o Futuro Pré-Diluviano. O outro que eu tenho anunciado esses dias é Os Dominadores do Sagrado. Como eu tenho dito a você, nada atrapalha mais do que o sagrado, inclusive gente culta, gente que se considera liberal ou progressista ou estudiosa, esbarra no sagrado. Porque o condicionamento religioso é tão profundo que eu vejo muito pouca gente se dar conta do quão condicionado está e ficou. Porque se já tivessem ficado livres do condicionamento, nem discutiriam o que discutem, nem dariam importância às coisas que dão. Então, pelo tema do indivíduo, eu já sei o quão livre ou não ele está. E mesmo os mais livres eu vejo que esbarram numas discussões sem fim sobre a Bíblia, sobre doutrina, sobre o sagrado e o luminoso, tentando salvar o que não tem salvação, de acordo com Jesus e com o Evangelho. Então, pegue os meus cursos. Eles estão aí disponíveis para você. E não esqueça, se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se, dedinho no sininho e deixe o seu like. E eu volto com você, com a graça de Deus, amanhã. Faço o possível para espalhar para todo mundo, sabendo que a gente está perto de 1 milhão de pessoas aqui nessa plataforma. E assim que atingirmos esse número, o próprio YouTube vai nos catapultar para muito mais visibilização, para muito mais gente que a gente quer ainda alcançar. Então eu conto com você e traga amigos para se inscreverem, tá bom? Um grande beijo, que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus.